Olá, meus amores! A videoaula de hoje vai ser esta linda blusa, simples, fácil, super econômica, bonita e rápida. Eu me chamo Lia Mercedes e vou fazer com vocês o passo a passo desta blusa maravilhosa. Esta blusa é tão facilzinho que até iniciante consegue fazer. Mas se você não sabe o crochê ou quer aperfeiçoar, eu preparei um curso neste canal que se chama Moda Crochê para Iniciante, onde você aprende desde os pontinhos básicos até fazer peças maravilhosas de crochê. Você pode fazer no seu tempo disponível, você pode tirar dúvidas comigo, você tem acesso a conteúdos exclusivos. Vale a pena você conferir. E tudo isso por um preço bem acessível. Vou deixar o link nos comentários e na descrição do vídeo que você pode acessar e conversar conosco. Eu já fiz uma blusa bem parecida com esta, só que o decote é bem redondinho, ela é bem cavadinha. É uma blusa também super fácil e vou falar uma coisa, é a blusa mais fácil do mundo. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. E olha, gente, eu também já fiz uma outra blusa com este mesmo modelo, só que com os pontinhos trabalhados. É uma blusa para festa, para final de ano mesmo, para o Réveillon, que é um espetáculo. E também vou deixar o link na descrição deste vídeo, porque vale a pena você conferir. Se você ainda não está inscrito no canal, quero pedir que você se inscreva, ative o sininho para você ser avisado de tudo que for postado. Você não paga nada, ajuda o canal a crescer para que eu possa trazer sempre mais novidades para vocês. Então já vamos começar deixando o seu joinha. Mas antes de começar a nossa linda blusa, eu quero dar uma dica. Sempre que você for fazer uma peça de crochê, você primeiro assiste toda a videoaula, independente da peça que for ou do canal que for. Assiste primeiro todo o vídeo, porque você vai ver. É muito importante você saber todas as dicas e principalmente porque você vai ver que se torna muito mais fácil fazer depois de assistir o vídeo. Eu fiz uma blusinha igual a esta, só que na cor amarela. Era um tamanho M. E eu perdi o vídeo que era para publicar. Resolvi fazer outra. E eu resolvi fazer tamanho G, que é o tamanho desta blusa. Bom, a blusa ficou tão linda, mas tão linda, mas tão linda que eu estou pensando seriamente em transformar esta blusa em um vestido. Mas eu quero saber primeiro a opinião de vocês, porque se vocês deixarem nos comentários dizendo que querem ver esta blusa transformada em um vestido, então eu faço o passo a passo para vocês, tá bom? Então fica comigo até o final e vamos fazer essa blusa maravilhosa. Para começar o nosso trabalho, nós vamos colocar um pontinho na agulha. Então com a mão direita eu seguro o fio, giro para fazer como se fosse um ezinho de cabeça para baixo, introduzo a minha agulha. Vou buscar o fio, tenho um pontinho na agulha. Agora, nós vamos trabalhar um cordão de correntinhas. O nosso cordão, gente, vai ser um cordão bem simples. Então, eu vou fazer 180 correntinhas no total. Como é um cordão simples, eu vou fazer as minhas correntinhas e já volto. Fizemos todo o nosso cordão de correntinhas. Então, nós temos 180 correntinhas. Nós não vamos fechar. Eu gosto de trabalhar sempre com correntinhas a mais, porque o nosso trabalho é grande. Se nós trabalharmos com o número certo de correntinhas, e nós vamos fechar o cordão, e quando chegar lá no fim da primeira carreirinha, nunca dá certo. Então, eu prefiro assim. Vou mostrar para vocês como é bem legal. Bom, tenho 180 correntinhas. Agora, eu vou contar a partir da agulha. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. No mesmo lugar, tá, gente? Nós vamos começar fazendo um cantinho. E o nosso cantinho é um leque. Então, eu tenho 3 pontos altos, porque as nossas correntinhas que nós contamos corresponde a um ponto alto. 2 correntinhas. E na mesma correntinha embaixo, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3.
Agora nós vamos trabalhar os quadradinhos. Então, eu faço uma correntinha, pulo uma correntinha embaixo, venho na próxima, faço um ponto alto. Temos um quadradinho. Uma correntinha, pulo uma correntinha embaixo, na próxima correntinha faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha embaixo, na próxima faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha embaixo, na próxima faço um ponto alto. É assim que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos fazer no total 25 quadradinhos iguais a este. Vou fazer os meus 25 quadradinhos e já volto. Temos os 25 quadradinhos. Olha, gente, ficou assim. Um leque, 25 quadradinhos. E agora que nós chegamos no último ponto alto, nós vamos fazer outro cantinho. Este cantinho vai ser igual, vai ser um leque também. Então, na mesma correntinha que nós fizemos o último ponto alto, vou fazer mais 2. 1 e 2. Ficamos com 3 pontos altos, 2 correntinhas. E no mesmo lugar, vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Pronto, temos um cantinho. Você observa que ele dobra, ele fica um cantinho mesmo. Agora, vamos fazer os quadradinhos. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha embaixo, venho na próxima e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha embaixo, na próxima faço outro ponto alto. Bom, aqui você já sabe como é. Então, deste ladinho, nós vamos fazer 15 quadradinhos. Terminamos de fazer os 15 quadradinhos. Vou contar junto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 nós temos de frente. A alcinha, que vai ser o ombro, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 quadradinhos. Chegamos nos 15, vamos fazer outro cantinho. Então, no mesmo lugar que foi feito o último ponto alto, nós vamos fazer mais 2. 1 e 2. Temos 3 pontos altos, 2 correntinhas, e no mesmo lugar, que é a mesma correntinha, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Vamos fazer novamente os quadradinhos. Então, faço uma correntinha, pulo uma correntinha embaixo, venho na próxima, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha embaixo, venho na próxima correntinha e faço outro ponto alto. Nós trabalhamos o cordão de correntinhas mais folgadinhos para ser mais fácil de trabalhar. Aí você pensa assim, mas ele fica desbeiçado. Mas ele vai ter acabamento, gente, vai ficar muito bonito. Então, aqui vocês já sabem como são os quadradinhos. Eu vou fazer novamente 25 quadradinhos. Vou fazer os meus quadradinhos e já volto. Já fizemos os nossos 25 quadradinhos. E o nosso trabalho tá assim, quase um retângulo. Agora, vamos fazer um cantinho. Depois que eu fiz os 25 quadradinhos, no mesmo lugar que nós terminamos o último ponto alto, nós vamos fazer um leque. Então, vamos fazer mais 2 pontos altos no último ponto alto. 1 e 2. 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Agora, vamos fazer novamente os quadradinhos. Então, eu faço uma correntinha, pulo uma correntinha embaixo, venho na próxima, faço um ponto alto. Bom, meus amores,
Você já sabe como são os quadradinhos, então eu vou fazer os meus 15 quadradinhos e já volto. Fizemos os nossos 15 quadradinhos. Então, agora sim, nós temos um retângulo, não é? Bom, temos os 15 quadradinhos e eu vou contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mas, para fechar, gente, nós vamos desmanchar o último ponto alto. Assim. Agora, eu vou correr a mão pela minha carreirinha, que é para ela não ficar torcida, porque agora sim, nós vamos fechar. Assim é muito mais fácil, não é? Então, ficou só a correntinha. Agora, em cima do primeiro ponto alto, que foram as 3 correntinhas que nós pulamos, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fechamos a carreirinha. Bom, eu vou continuar e depois eu volto para nós fecharmos a parte de baixo. Então, assim, no próximo ponto alto eu vou fazer um ponto baixíssimo, no próximo ponto alto um ponto baixíssimo e dentro do espaço um ponto baixíssimo. Vou parar aqui só para nós fecharmos a carreirinha de baixo, tá bom? Então, fica assim. Na carreirinha de baixo, você observa que sobraram algumas correntinhas. Eu prefiro assim, gente, porque eu não corro o risco de ficar com correntinhas a menos. O cordão de correntinhas não ficou torcido. Agora sim, nós vamos tirar o excesso. E para tirar o excesso, nós vamos cortar. Mas não precisa cortar muito rente. Olha, eu vou cortar um pouco longe. Basta cortar uma perninha porque ela solta. E para desmanchar é muito fácil, olha. Vou desmanchar até quando faltarem 2 correntinhas. Então, é aqui. Uma, mais uma. Temos 2. Agora, eu vou puxar, porque quando eu puxo, uma correntinha some, fica uma só. E agora, para fechar, eu vou trazer o fio, olha, no primeiro espaçozinho. Introduzo a minha agulha na correntinha que ficou de separação e faço o nozinho. Assim. Fechamos a carreirinha e olha, tá perfeitinho. Para a segunda carreira, gente, nós vamos virar o nosso trabalho. E a partir daqui, nós vamos começar e vamos terminar diferente. Então, a partir daqui, toda vez que for para começar ou para terminar uma carreira, vai ser igual. Faço 3 correntinhas, observe que eu virei o trabalho, agora nós estamos pelo avesso. E dentro do leque, vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Então, nós temos a metade de um leque. E é assim que nós vamos começar a carreirinha. A partir daqui, já vão ser os quadradinhos. Então, eu faço uma correntinha. Pulo 2 pontos altos e no terceiro, que é o último, faço um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Você observa que cresceu um quadradinho, porque nós trabalhamos em cima do leque. Novamente, uma correntinha. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. E assim, nós vamos continuar fazendo os nossos quadradinhos até chegar no outro cantinho. Quando chegar no outro cantinho, eu volto com vocês. Já fizemos todos os quadradinhos, até em cima do último ponto alto. Aí, tem mais uma correntinha. E no primeiro ponto alto do leque, fazemos um ponto alto. Uma correntinha. Pulamos 2 pontos altos e dentro do leque vamos fazer outro leque. 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas. E 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Bom. Ficou assim. Lembrando que nós começamos com meio leque. Então, deste lado, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 quadradinhos. Cresceu um quadradinho de cada lado. Agora, vou continuar a carreira e vamos fazer os quadradinhos. Então, faço uma correntinha, pulo 2 pontos altos. No último ponto alto do leque, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto em cima do próximo ponto alto, uma correntinha, um ponto alto em cima do próximo ponto alto, e assim nós vamos fazer até chegar no próximo cantinho. Fizemos todas as correntinhas do outro lado, assim. Então, fiz até o último ponto alto, fazemos mais uma correntinha, em cima do primeiro ponto alto do leque, faço um ponto alto, uma correntinha, e dentro do leque, vamos fazer outro leque. Vão ser 3 pontos altos. Duas correntinhas. E 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2 e 3. Prontos, temos um cantinho. Deste lado, nós tínhamos 25 quadradinhos. Agora, nós ficamos com 27. Então, agora você já sabe como faz, porque tudo que nós fizermos de um lado, nós vamos fazer nos 4 ladinhos. Por isso, vou terminar esta carreira e quando for para fazer o fechamento, eu volto com vocês. Chegamos ao final da segunda carreirinha. E o nosso trabalho tá lindo. E por esse motivo, você já pode deixar o seu joinha. E eu agradeço. Bom, meus amores, para fechar esta carreirinha, olha só, nós vamos começar e terminar todas as carreiras a partir de agora do mesmo jeitinho. Nós começamos com a metade de um leque, que foram 3 pontos altos. Fiz o último ponto alto em cima do primeiro ponto alto do leque e uma correntinha. Agora, venho dentro do leque e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E para encerrar esta carreira, nós não vamos fazer 2 correntinhas. Nós vamos fazer uma laçada na agulha, venho no primeiro ponto alto e faço meio ponto alto. Ou seja, tiro tudo da agulha. Fica assim o nosso trabalho. E agora, novamente, nós vamos virar. Eu vou começar a terceira carreirinha e já mostro para vocês como fica. Bom, viramos o trabalho, faço 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Dentro do leque, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Então, nós já começamos a terceira carreira fazendo a metade de um leque. Uma correntinha. Pulo 2 pontos altos no terceiro ponto alto do leque, fazemos um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, e assim nós vamos continuar a fazer a carreira toda. Olha só, o nosso trabalho fica assim, meus amores. E você observa que a terceira carreira nós vamos repetir a segunda. Nós vamos fazer todos os quadradinhos. Quando chegar na pontinha, nós fazemos outro leque. Ou seja, fica um leque dentro do leque. Contornamos toda a carreira, acompanhando o ponto. Bom, vou falar aqui para vocês 2 detalhes. Eu gosto de trabalhar indo e voltando, porque se você fizer todo este trabalho sempre do lado direito, o ponto alto vai direcionar só para o lado direito. E para isso não acontecer, eu gosto de trabalhar indo e voltando, porque você vai observar que os nossos pontinhos altos vão ficar retos, vão ficar bem bonitos. O nosso trabalho não tem direito nem avesso, e fica assim. Vou terminar toda esta carreirinha, porque você já entendeu como é. Quando for para finalizar e começar a quarta carreira, eu volto com vocês, só para não ter dúvidas, tá bom? Chegamos no final da terceira carreirinha. Olha, fiz até o último ponto alto, que foi em cima do primeiro ponto alto do leque.
fazemos uma correntinha e dentro do leque nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E para fechar, novamente, faço uma laçada na agulha, venho no primeiro ponto alto, que são as correntinhas, e tiro tudo. É um meio ponto alto, fica assim. Faço 3 correntinhas, viro e vamos começar a 4ª carreirinha. Então, no mesmo lugar, dentro do leque, faço mais 2 pontos altos. 1 e 2. Uma correntinha, pulo 2 pontos altos no próximo ponto, faço um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto alto faço um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto alto faço um ponto alto. Essa já é a nossa 4ª carreirinha. Agora vamos às explicações. O nosso trabalho tá assim, e é assim que nós vamos continuar fazer toda a pala da nossa blusinha. Então, ela vai ficar assim. Olha. A parte maior, que foi onde nós começamos com 25 quadradinhos, fica para frente. A frente costa é igual e os ombros também. Nós vamos continuar trabalhando dessa mesma forma até quando nós tivermos 20 centímetros para fazer a cava do braço. Porque a cava de um braço normal tem 20 centímetros. Então, nós vamos continuar a trabalhar até quando nós tivermos 20 centímetros. Que vão ser de 15 a 20 carreirinhas. Eu não sei quantos, mas eu quero mostrar outra coisa para vocês. Como eu falei anteriormente, eu fiz esta videoaula, confeccionei toda a nossa blusinha, só que perdi o vídeo. Então, eu resolvi fazer outra. E olha só, esta foi a blusinha que eu fiz primeiro. Esta blusinha foi confeccionada com um outro fio. Trabalhei com fio alma, que é da mesma espessura do fio charme. E fiz com agulha número 3 também. Só que nesta blusinha, nós fizemos 18 quadradinhos na frente e 15 quadradinhos pro ombro. Ela ficou um pouquinho menor, mas lembrando que esta linha é mais grossa, então ela não ficou pequena. Ela veste um tamanho M e um tamanho G não larga, tá? Ficou assim. Então, aqui é só para mostrar que nós vamos continuar a trabalhar os nossos quadradinhos da mesma forma até quando nós tivermos 20 centímetros na cava. Nesta blusinha foram 15 carreirinhas, mas agora eu estou trabalhando com fio um pouco mais fino, ele é da mesma grossura do fio Anne e agulha número 3. Aí vocês me perguntam, por que agulha número 3? Poderia ser a 2 ou a 2,5. Porque assim, eu gosto de trabalhar com uma agulha bem confortável, então eu trabalho com a agulha número 3, que é para o meu trabalho não ficar grosseiro. Ele fica com um caimento maravilhoso, gente, olha. Fica bem flexível, não fica aquele crochê duro. Por isso que eu gosto de trabalhar com agulha maiorzinha um pouco. E observem aqui. O nosso ponto fica retinho, gente, não fica torto. Se eu tivesse trabalhado só trabalhando pelo direito, o meu trabalho ficaria torto só pro lado direito. Então, eu gosto de trabalhar rindo e voltando. Fica um trabalho belíssimo, não é? E a nossa nova blusinha também vai ficar belíssima. Você vai ver quando chegar no final. Bom, eu vou trabalhar toda a pala da nossa blusa. E quando eu voltar, eu digo para vocês quantas carreirinhas foram necessárias. Aqui, meus amores, você pode fazer tamanho maior, tamanho menor, fica a seu critério. Vou deixar todas as medidas para o tamanho P, para o tamanho M, para o tamanho G e para o tamanho GG. Vou deixar tudo na descrição. Então, vou terminar toda a pala da nossa blusinha e já volto. Voltei, meus amores, já com a primeira parte da nossa blusinha pronta. Então, olha só.
Nós fizemos no total 17 carreiras. Vou contar junto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Então, nós temos 17 carreirinhas de comprimento. E vamos medir a nossa manguinha. Olha, a cava da nossa blusa tem precisamente 20 centímetros. 20 centímetros, gente, no meu pontinho, mas o meu ponto é folgado. Se o seu ponto for muito apertadinho, você pode fazer maior. O meu ponto é folgado e a minha agulha é 3. Mas depois que estiver pronta essa blusa, vocês vão ver como o caimento dela fica mesmo muito legal. Isso só por causa da agulha. E o ponto não fica apertado e a blusa fica bem flexível. Vamos tirar as dúvidas. A frente e a costa da nossa blusa, que é igual, nós ficamos com 57 quadradinhos. 57, tá, pessoal? Se for maior ou menor, não tem importância. Aqui você vai fazer a medida que você quiser. Lembrando que esta nossa blusa veste tamanho G folgadinha. E o ombro, nosso ombrinho, ficou com 47 quadradinhos. São sempre 10 quadradinhos a menos. Então, ficou assim. Agora, nós vamos para a próxima carreira, que vai ser a 18ª. E nós vamos continuar trabalhando, indo e voltando. Mas a partir daqui, muda um pouquinho. Bom, ainda estamos no final da 17ª carreira. Agora eu vou fechar. E vou fechar da mesma forma que nós fechamos todas as carreirinhas. Faço uma laçada, venho no primeiro ponto alto e faço meio ponto alto. Ou seja, tiro tudo da agulha de uma vez só, que o nosso pontinho fica bem no meio. Faço 3 correntinhas. Nós não vamos mais trabalhar um leque. As 3 correntinhas correspondem a um ponto alto. Agora, eu faço mais uma correntinha de espaço. Lembra que eu tô pelo avesso. Nós não vamos trabalhar este ladinho porque é a manga. Já tá bom os 20 centímetros. Então, eu vou correr a mão assim por toda a minha manguinha até chegar ao próximo canto. Quando chegar o próximo canto, eu faço um ponto alto dentro do leque, assim. Então, ficou um ponto alto em cima de um leque, uma correntinha e um ponto alto em cima do outro leque. E nós fechamos a nossa manguinha. Você vê que ela fica bem espaçosazinha, não tá apertada, tá, gente? Olha, porque ela ainda vai ter essa diferença. Agora, não vamos mais trabalhar leque. Então, faço uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto alto faço um ponto alto, uma correntinha, e a partir daqui nós vamos continuar trabalhando nos nossos quadradinhos, até quando chegar na próxima pontinha, que aí nós vamos fazer outro fechamento, mas eu volto com vocês. Prontinho, meus amores, fiz todos os quadradinhos de um cantinho até chegar o outro. Bom, chegamos no cantinho. Agora, fiz um ponto alto em cima do primeiro ponto alto do leque e uma correntinha. Dentro do leque, nós vamos fazer um ponto alto, somente uma correntinha. Corro a minha mão por toda a carreirinha do ladinho até chegar ao próximo canto. Quando chega no próximo canto, faço um ponto alto dentro do leque, assim. Ficou igual ao outro lado. Uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no próximo ponto alto faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto alto. Olha só, embaixo do braço fica dessa forma. Vou continuar fazendo meus quadradinhos até chegar lá no cantinho, que foi onde nós começamos. Cheguei no final da carreirinha. Lembra que eu falei que nós começamos com 3 correntinhas que correspondiam a um ponto alto? Pois é, agora nós vamos fechar a nossa carreira da seguinte forma. Fiz um ponto alto em cima do primeiro ponto alto do leque, uma correntinha. E agora vou contar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Então,
ficou assim. Ficou um quadradinho na ponta. Vamos ver se ficou igual ao outro lado. Então, do outro lado ficou assim. Ficou igualzinho. Gente, às vezes a pessoa começa a fazer a blusinha e fala: é muito fácil, daqui pra frente eu já sei fazer. E para de ouvir. Mas é muito importante você assistir todo o vídeo, porque às vezes tem pequenas informações que fazem a diferença na blusinha. Vou falar por quê. Porque nós encerramos a carreira aqui. Agora nós vamos para a próxima carreirinha. A próxima carreirinha vai ser toda de quadradinhos. Só que nós vamos voltar a carreira, nós vamos trabalhar pelo avesso. Então, aqui foi onde nós fechamos, não foi? Então, olha como eu faço. Eu não vou fazer 3 correntinhas. Puxo o meu pontinho, mas não é exagerado. E no mesmo lugar eu faço um ponto baixo e uma correntinha. Fica mais parecido com um ponto alto. Mas se você não quiser fazer assim, faz 3 correntinhas, que é igual. Tiro o meu trabalho, vendo só a dica? Faço uma correntinha de separação, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto alto. Olha, ficou um quadradinho, porque agora nós vamos trabalhar todos os pontos altos fazendo quadradinhos, todos. Eu vou fazer até chegar na outra pontinha. Quando chegar na outra cava do braço, eu volto para vocês verem como fica. Chegamos no final da carreirinha, onde tem a cava do braço. Então, na cava do braço, nós vamos trabalhar da mesma forma. Fiz o último ponto alto em cima do ponto alto, uma correntinha, já venho pro outro ladinho, onde tem o ponto alto em cima do leque, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto alto faço um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha e vamos dar prosseguimento. Então, embaixo do braço fica assim, meus amores. Vou continuar fazendo os quadradinhos até chegar na outra cava do braço, que foi onde nós começamos. Chegamos no final da carreirinha, que foi onde nós começamos. Então, olha só. Fiz um ponto alto em cima do ponto alto, uma correntinha, e agora eu vou fazer um ponto alto no ponto alto que tem dentro do leque. Então, nesse pontinho, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e fecho com um ponto baixíssimo em cima da correntinha que nós fizemos. Lembra que nós fizemos um ponto baixo e uma correntinha? Pois é, vou fechar na correntinha com um ponto baixíssimo. Fica assim. Vou só começar a próxima carreira para não ter dúvidas. Depois eu vou mostrar como tá ele todo. Então, vamos lá. Para a próxima carreira, eu puxo um pouquinho o meu fio e no mesmo lugar faço um ponto baixo e uma correntinha. Faço mais uma correntinha de separação e viro meu trabalho. No primeiro ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto alto. E assim nós vamos fazer toda a carreirinha, dando a volta no nosso trabalho até chegar novamente aqui onde nós começamos, no finalzinho. Bom, vamos olhar como tá o nosso trabalho todo. Nosso trabalho todo tá assim, meus amores, olha. Então, vou mostrar como fica certinho embaixo do braço. Fica assim. E é assim que nós vamos continuar trabalhando todas as carreirinhas. Então, agora nós vamos dar prosseguimento na nossa blusinha, fazendo todas as carreirinhas da mesma forma, lembrando mais uma vez, indo e voltando, tá, gente? Que é para não ficar desigual o nosso trabalho. Você vê que as carreirinhas, elas estão retinhas. Bom, aqui nós vamos fazer em média de 30 a 40 carreirinhas. Eu vou fazer todas as minhas carreirinhas, depois eu digo para vocês quantas carreiras eu fiz e vamos fazer os acabamentos. Então, meus amores, se vocês estiverem gostando, já deixa o seu joinha. E se ainda não está inscrito, quero pedir que você se inscreva e ative o sininho, que aí você vai receber tudo que sair no canal.
Voltamos com o nosso trabalho quase concluído. Olha só, meus amores, depois da nossa união no braço, eu fiz 35 carreirinhas. E eu quero mostrar para vocês como a nossa blusa tá flexível, gente. Não fica um crochê duro. Fica bem legalzinho. Agora, nós vamos fazer os acabamentos do decote e da manga. Eu vou começar a fazer pela manguinha, porque vão ser iguais. Nós não vamos fazer acabamento na parte de baixo da nossa blusinha. Na parte de baixo da nossa blusinha, ela vai ficar só nos quadradinhos, que é para não repuxar na hora de vestir. Mas na parte de cima e da manga, nós vamos fazer sim acabamento. Nós vamos fazer um acabamento simples, porém bonito. Já tenho um pontinho na agulha. Vou começar pela manguinha. Nós vamos começar pela parte de baixo, tá, meus amores? Então, olha só. Nós temos um quadradinho de separação de um lado e de outro. Neste quadradinho, eu vou fazer um ponto baixo, levo o meu fio para frente, porque nós vamos trabalhar escondendo esta ponta de fio, e faço mais um ponto baixo. Depois tem o próximo quadradinho. No próximo quadradinho, eu faço 2 pontos baixos e um ponto baixo dentro do leque. E aqui nós vamos fazer o nosso primeiro picô. Então, faço 3 correntinhas e um ponto baixíssimo no ponto baixo que nós terminamos de fazer. Então, ficou um picô bem em cima do leque. Venho no primeiro ponto alto do leque, faço um ponto baixo. No próximo ponto alto, um ponto baixo. E no próximo ponto alto, um ponto baixo. Depois, nós temos um espaço. E nesse espaço, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. E faço o outro picô. 1, 2 e 3. 3 correntinhas, um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo que nós começamos. A partir daqui, nós vamos trabalhar sempre 2 quadradinhos. Em cada quadradinho, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, eu tenho 2 pontos baixos, no próximo quadradinho, mais 2 pontos baixos. E aí, faço um picô. 1, 2, 3. 3 correntinhas, um ponto baixíssimo no ponto baixo que nós fizemos. Venho no próximo quadradinho e novamente faço 2 pontos baixos. No próximo, mais 2 pontos baixos e um picô. 1, 2 e 3. 3 correntinhas e um ponto baixíssimo no ponto baixo que nós fizemos. Assim. Nós vamos trabalhar 2 quadradinhos e um picô. 2 quadradinhos e um picô. Então, temos o picô, venho no próximo quadradinho e faço 2 pontos baixos. No próximo quadradinho, 2 pontos baixos. E um picô, 3 correntinhas e um ponto baixíssimo no ponto baixo que nós fizemos por último. Assim. E é assim que nós vamos fazer toda a nossa carreirinha. Então, eu vou fazer até chegar no final, e quando chegar no final, eu volto com vocês. Chegamos no final, já fizemos todo o contorno de um lado da manguinha. Então, aqui eu fiz o último picô, 2 pontos baixos num quadradinho, 2 pontos baixos no outro, e vou fazer mais um picô. São 3 correntinhas e um ponto baixíssimo no último ponto baixo. Depois, nós temos o leque. Vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto alto, um ponto baixo no segundo ponto alto e um ponto baixo no terceiro. Dentro do leque, faço um ponto baixo e um picô. São 3 correntinhas e um ponto baixíssimo no ponto baixo. Depois, tem um quadradinho. No quadradinho, nós vamos fazer 2 pontos baixos. E aqui nós vamos cortar o nosso fio. Porque nós vamos fazer o encerramento da carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que nós começamos. Então, fica assim embaixo do braço. Vou esconder este fio. E a nossa manguinha ficou pronta. Bom,
Tudo que nós fizemos aqui, eu vou fazer do outro lado da manga e também no decote. E no decote nós vamos trabalhar da mesma forma. Faço 2 pontos baixos no quadradinho, 2 pontos baixos no outro e um picô. 2 pontos baixos, 2 pontos baixos e um picô. Dando a volta todo no decote. Prontinho, meus amores, já fizemos o acabamento das 2 manguinhas e do decote. Se você quiser uma blusa bem simples, você termina por aqui. A blusa amarela, nós terminamos a videoaula por aqui. Nesta blusa eu decidi que eu vou colocar algumas aplicações também em crochê. E eu vou fazer junto com vocês. Para fazer as nossas aplicações, que vão ser florzinhas, eu vou utilizar uma agulha número 2, mas é opcional, tá, gente? Eu vou usar a agulha número 2 porque eu quero umas florezinhas bem delicadas. É o mesmo fio. Então, nós vamos fazer um anelzinho mágico. Para o anelzinho mágico, eu seguro a ponta do fio com a minha mão esquerda, giro ao redor do meu dedo, introduzo a minha agulha, vou buscar o fio e prendo com uma correntinha. Nós temos o anelzinho mágico. E neste anelzinho mágico, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo dentro do anel mágico. Novamente, 3 correntinhas e um ponto baixo no anel mágico. 3 correntinhas e um ponto baixo dentro do anel mágico. Temos 3 alcinhas, 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo no anel mágico, 3 correntinhas, um ponto baixo no anel mágico, 3 correntinhas e um ponto baixo no anel mágico. Temos 6 alcinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar um pouco o meu anel mágico. Pronto, fechamos. Aqui eu já venho dentro da primeira alcinha e faço um ponto baixo, faço uma laçada na agulha e meio ponto alto, porque tiramos tudo. Depois fazemos 3 pontos altos normais. 1, 2 e 3. Uma laçada na agulha, um meio ponto alto e um ponto baixo. Fizemos uma pétala. Vou fazer novamente. Venho na próxima alcinha, faço um ponto baixo, meio ponto alto e 3 pontos altos normais. 1, 2 e 3. Meio ponto alto e um ponto baixo, tudo na mesma alcinha. Temos a segunda pétala. Nós vamos fazer assim em todas as 6 alcinhas. Vou fazer novamente um ponto baixo, meio ponto alto e 3 pontos altos normais. 1, 2 e 3. Meio ponto alto e um ponto baixo. E assim eu vou fazer em todas as alcinhas. Fizemos todas as 6 alças. Agora, no final, nós vamos cortar o fio. Cortei o fio, vamos fechar o pontinho. E vamos levar este pontinho para trás. Assim. Agora, vamos fechar um pouco mais o anel mágico, mas não precisa ser tanto, olha. Isso já é o suficiente. Vamos pegar as 2 pontinhas e vamos fazer um nó. Eu gosto de fazer 2 nozinhos, tá? Um para frente e um para trás, que é para não soltar de forma nenhuma. Já fiz o nó, agora vamos cortar o excesso, mas não vamos cortar muito rente. Pronto. Nossa florzinha está prontinha.
Agora nós vamos fazer no total 15 florzinhas iguais a esta. Eu já fiz uma, vou fazer todas as florzinhas e já volto. Prontinho, nossas florzinhas estão todas prontas, gente. Tá assim. Olha. Agora nós vamos fazer aplicação na nossa blusinha. Aqui tem uma dica, que é um macete, um truquezinho bem legal. Você deve passar a ferro a sua blusinha. Você vai passar toda a blusa a ferro e vai passar as florezinhas, que é para ficar bem esticadinha, tá? Então, eu vou passar a minha blusa a ferro, vou passar a ferro as florzinhas e já volto. Pronto, gente, olha, a blusinha tá bem esticadinha e as minhas florzinhas também. Porque se o seu trabalho tiver bem esticadinho, você pode pregar as florezinhas, que não vai ficar um trabalho feio, mesmo depois de lavado, secado, do jeito que você quiser. Bom, meus amores, então vamos posicionar as florzinhas. Você vai decidir como você quer posicionar. Eu vou posicionar assim. Bom, eu já posicionei todas as florzinhas onde eu quero que elas fiquem. Agora, você pode pregar essa florzinha costurando simplesmente com uma linha. Você pode passar cola pano ou você pode grudar com um fio sintético. Eu resolvi que eu vou colar, então eu vou usar o restinho de fio que eu tenho, é aqueles fio de seda. Nem sei que marca que é meu fio. Uma velazinha e um isqueiro. Vou mostrar para vocês como que eu faço, porque não solta de jeito nenhum. Você pode até colocar na máquina de lavar que não vai soltar. As minhas florzinhas estão posicionadas. Eu venho com o meu fio, queimo a pontinha, só encosto, olha, e aperto novamente. Venho com o fio, encosto na próxima pétala, olha, só aperto. Mas se você quiser, você pode costurar, tá, gente? Também fica bem legal. Assim, olha. Se você quiser, você pode colocar uma pérola no meio. Vou colar todas as minhas florzinhas e volto para nós medirmos. Prontinha, todas nossas flores coladinhas, olha só. Ficou linda, gente, bem delicadinha, bem bonitinha. Agora vamos medir, não é? Então, vamos medir o busto. Olha, o busto nós temos 50 centímetros certinho, vou mostrar aqui, peraí. Olha. O busto nós temos 50 centímetros, certo? Lembrando que ele cede ainda mais, tá? O nosso decote, vou colocar de um leque até o outro, nós temos 23 centímetros. A nossa manguinha ficou com, ó, tá bem aqui, 22 centímetros. E o comprimento da nossa blusinha, gente, ficou com 58 centímetros e meio. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. E neste canal, nós temos videoaula de outras blusinhas lindas e maravilhosas. Eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a companhia. Se você ainda não está inscrito no canal, quero pedir que você se inscreva, mas não esquece de deixar o seu joinha. Um beijo no coração de todos e até a próxima!